Olá, pessoal. Voltando aqui. Doutor Murilo, Boa tarde. boa tarde, doutor. Agora, na ordem, na programação, a próxima palestra está prevista ser do doutor Murilo e depois da doutora Mariana Batista. Mas a doutora Mariana, ela está com um bebê pequenininho em casa, com recém-nascido, e está no aperto aí, sem ter alguém para ajudá-la agora, né? Em plena pandemia, está complicado. O senhor tem disponibilidade de trocar com ela agora, doutor? Pode ser? Pode ser sim, tenho. Doutor, muito, muito, muito obrigada. Bom, passo a Ah, palavra então para se eu não me engano, é o Wagner que vai fazer a apresentação da doutora Mariana Batista. Aliás, é o Wagner, o representante de Alagoas, que vai fazer a apresentação da doutora Mariana Batista aqui. Wagner, você pode fazer isso agora, meu amigo? Wagner? Vinhas pressas. Me pegou de surpresa aqui, viu? Tá, mas tudo bem, a tecnologia é isso. Um amigo meu já fala que a Claro, tecnologia existe para resolver todos os problemas que nós não teríamos se ela não existisse. com Passando a palavra certeza. para você, então, Wagner, e depois para a doutora Mariana. Fiquem à vontade, muito obrigada. Obrigada, viu, doutor Murilo? Boa tarde a todos. Sou o Wagner, representante da Associação Alagoana de Doenças Inflamatórias Intestinais. É, é uma associação que está há pouco tempo aí, é um bebezinho também, que nem fala nossas amigas aí, com poucos membros ainda. Eu fico muito triste, novamente eu falo, porque só está eu de Alagoas nesse evento, mas é assim mesmo. Estou repostando lá todas as informações e vamos lá. Desde já agradeço, é um privilégio apresentar a doutora Mariana Batista, bacharelada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduada em Direito Público pelo Centro de Atualização em Direito, pós-graduada em Direito à Saúde pela Faculdade Arnaldo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras, da OAB de Minas, subseção Barreiros, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da Comissão de Direitos Médicos da OAB de Minas e membro do Comitê Jurídico da DI Brasil. É com muito prazer, doutora Mariana, que passo a palavra para as suas colocações e informações pertinentes e acho que vai abranger e gratificar aqui o evento. Boa tarde a todos. Desculpa pela correria, doutor Murilo, ter que passar na sua frente, mas é porque eu estava explicando para a Patrícia que final de semana ainda é mais difícil, que eu estou sozinha com meu marido, a gente está com um bebê de 5 meses. E 6 horas é o banho dele. Então, se passasse a minha palestra para frente, ia me embananar toda aqui. E um bebê de 5 meses é impossível cuidar sozinha, dar banho sozinha, fazer tudo sozinha, é um pouco corrido. Então, você me desculpa, mas eu também vou ser breve, eu não vou estender muito. Eu sempre dou palestras para a Andi, né, Patrícia, aqui em Belo Horizonte. Então, assim, já é um tema bastante recorrente que eu já estou acostumada a falar, e eu não gosto muito de trazer questões muito teóricas, legislações, que eu acho que fica cansativo. Eu gosto de trazer casos mesmo, acho que fica mais fácil, as pessoas têm um entendimento melhor, com exemplos do que acontece mesmo recorrentemente com a questão da medicação. Bom, eu vou começar aqui, então, me apresentar, né? Como já me apresentaram, meu nome é Mariana, eu sou advogada, especialista em Direito à Saúde, né? Eu me apaixonei pela área de Direito à Saúde graças à Patrícia, ela é a grande culpada de eu estar aqui, de trabalhar nessa área. Logo que eu me formei em Direito, eu estava um pouco perdida, sem saber em que área advogar, até que, por fim, um dia eu conheci a Patrícia num contexto completamente fora do direito e começamos a conversar e ela me contando das dificuldades que o paciente tinha. E se eu não me interessaria pela área do direito à saúde, eu tinha acabado de formar, eu nem conhecia o que era direito à saúde, isso não é muito falado na faculdade,
fui estudar, e aí me apaixonei pela área, me especializei, fiz uma pós em Direito à Saúde, depois em Direito à Saúde com Direito Médico, e desde então eu só atuo nessa área. Em outras áreas eu acabo dando alguma instrução ou outra, mas eu sempre falo com o meu cliente, as outras áreas não são minha área, eu só dou um suporte mesmo. Então, vamos lá. Eu gosto de iniciar a palestra explicando primeiro por que o paciente tem o direito ao medicamento. Né? Acredito que a doutora Flávia já tenha trazido algumas informações, mas eu vou dar uma explicada rápida até para não ficar repetitivo. Bom, o primeiro ponto, a pessoa ela tem direito ao medicamento por conta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. E muitos pacientes não sabem disso. Né? Já atendi diversos pacientes no meu escritório em que eles sequer sabiam por que eu tenho direito a esse medicamento. Por que o SUS me fornece esse medicamento? E tem um motivo. Não é simplesmente chegar no SUS e ter acesso a essa medicação. Tem um protocolo por trás disso, tem todo motivo por conta disso. Então, o Ministério da Saúde, ele edita portarias que trazem formas de tratamento, diagnóstico, medicamentos e diversos procedimentos e insumos, né, em que o paciente tem direito não só de doenças inflamatórias intestinais e doença de Crohn e retocolite ulcerativa, mas pacientes com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, fibrose cística, né, todas essas patologias e até algumas patologias raras também, apesar de ser raro ter o protocolo, algumas patologias também têm esses protocolos, patologias raras. Então, esse protocolo, ele traz exatamente o tipo de tratamento que o paciente tem direito a fazer. E nesse protocolo, gente, tem lá o nome das medicações especificadamente, com a dosagem da medicação. Então, o paciente, quando ele busca aquela medicação, ele tem ali em mãos, né, o laudo do diagnóstico, e com isso, o SUS tomando consciência, tomando ciência de que aquele paciente tem aquele diagnóstico, ele então tem direito àquelas medicações. Como forma de explicar, por exemplo, eu já tive casos de pacientes que tiveram diagnóstico de retocolite ulcerativa e ao buscar uma medicação que só estava no protocolo de doença de Crohn, ela não conseguiu ter acesso àquela medicação, né? Porque são doenças diferentes com protocolos clínicos diferentes. Então, já aconteceu de pacientes tendo a outra doença, mesmo que muito parecida, não conseguiu ter acesso à medicação por conta do protocolo. E onde que vem o problema do protocolo clínico? Apesar de ser excelente, o problema é que esses protocolos clínicos nem sempre são atualizados recorrentemente. E nós sabemos que o nosso corpo ele está em constante evolução, né? Hoje você toma uma Neosaldina, amanhã já não te resolve mais. Hoje você toma um Dorflex, amanhã já não resolve mais, né? Então, a gente sempre tem que estar trocando de medicação, porque às vezes o corpo acostuma com aquela medicação. Acredito que o médico vai saber explicar isso muito melhor do que eu. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de clientes chegarem em mim, às vezes tomavam tomou infliximab por, sei lá, 5, 10 anos. Chegou uma hora que o infliximab não resolve mais. E aí o paciente vai procurar um medicamento que está acima, né? Um adalimumab, um medicamento que está acima daquele infliximab e que não consta no protocolo. E aí o paciente chega indignado, mas Mariana, eu tomava infliximab e agora agora eles não querem me fornecer, por quê? Por força do protocolo clínico. Ah, mas será que se eu for lá de novo? Será que se eu pegar um laudo melhor? Gente, não adianta. Né? Portaria é portaria, lei é lei. Da mesma forma que tem uma lei, gente, é proibido matar. Você não pode matar nem que for um inimigo, nem que a pessoa tiver te traído. Não, você não pode, lei é lei. Então, a portaria, ela traz exatamente as formas de diagnóstico, tratamento e medicamentos de forma bem específica, e o paciente, por mais que ele tenha, entre aspas, direito àquela medicação, que ele tenha demonstrado que aquela medicação é a única alternativa, se não constar no protocolo, o paciente não tem direito, tá? Esse protocolo, ele é muito aplicado para o SUS, como a Flavinha deve ter explicado. Mas o que acontece com os planos de saúde? Muitos planos de saúde, que é a área que eu vou explicar para vocês, acabam já fornecendo medicações que constam no PCDT, né? Porque o que acontece? Muitos pacientes procuram o SUS, às vezes não conseguem receber a medicação, né? A medicação do SUS, apesar da decisão da área, da parte processual ser muito parecida, a parte de fornecimento é um pouco diferente, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, o paciente, muitas vezes, acaba procurando o plano de saúde. E aí, o que começou a acontecer? Os planos de saúde começaram a receber muitas demandas,
né? Então, alguns planos de saúde também já editaram portarias e fornecem algumas medicações, como, por exemplo, infliximab. Eu tenho cliente que antes tomava o infliximab pelo SUS, ligou no plano de saúde e ficou sabendo que o plano de saúde também fornece aquela medicação. E aí, o que o paciente fez? Ah, doutora, desisto dessa ação na justiça, eu vou pegar direto lá no meu plano de saúde sem judicializar. É muito mais rápido, muito mais tranquilo, não precisa de advogado. Ok. Então, alguns planos de saúde começaram a aderir o fornecimento da medicação conforme o PCDT, tá? Então, passada essa parte do PCDT, é importante vocês entenderem a raiz da questão, né? O porquê eu tenho direito àquela medicação e o porquê aquela medicação que não me atende mais, a nova eu não recebo, muitas vezes porque não consta no protocolo que pode estar desatualizado. Inclusive, é uma briga muito grande das associações, inclusive da Patrícia, sempre pela atualização de protocolos clínicos, né? Porque com a atualização de protocolos clínicos, a medicação vai começar a constar no protocolo e o paciente vai poder receber a medicação sem judicializar, tá? Então, é importante entender que o medicamento, quando consta no PCDT, o paciente ele não precisa judicializar para ter acesso, tá? Então, passada essa questão, como que funciona, então? Procurei o plano de saúde, né, para poder ter acesso à minha medicação. Peraí, o que eu preciso para poder solicitar no plano de saúde? A primeira coisa é o laudo do médico, né? Tem que ter o laudo do médico com esse diagnóstico. É muito importante, não adianta chegar no plano de saúde ou até mesmo no SUS, né? Essa forma de requerimento funciona mais ou menos da mesma forma, sem o laudo do médico. E o laudo do médico, gente, ele tem 3 pilares muito importantes que devem constar. O primeiro, a necessidade do medicamento, né? Tem que constar lá, o médico tem que trazer o diagnóstico. Mariana, com diagnóstico de retocolite ulcerativa, tem necessidade da medicação infliximab, tendo em vista, e aí o médico vem trazendo mais informações. Segundo pilar importante, o risco, né? Quais os riscos de saúde aquele paciente tem e não fazer uso daquela medicação? É importante constar os riscos, né? O paciente pode perder o intestino, pode ter que usar aquela bolsa coletora, enfim, o médico vai trazer a informação de acordo com aquele paciente. E, por fim, a urgência, né? Por que aquele medicamento é urgente, né? Por conta dos riscos, o que pode acontecer, o que pode ser irreversível, né? O que aquilo pode trazer para aquele paciente, né? E é importante também, gente, constar no laudo do médico os medicamentos que o paciente já fez uso lá daquele PCDT que eu expliquei para vocês, né? Por quê? Porque chega na mão do juiz, o juiz lê e fala assim, peraí, doença de Crohn tem protocolo clínico. Por que a Mariana está querendo logo um medicamento que não faz parte do protocolo clínico, né? E aí é importante o médico explicar, porque por mais que eu explique, por mais que o paciente me explique, quem tem o poder de dar essa informação da forma melhor possível é o médico, né? Afinal de contas, é o médico que avalia o paciente, é o médico que acompanha o paciente, é o médico que receitou o medicamento, né? Então, o médico ele tem que trazer. Importante ressaltar que o paciente fez uso do infliximab, mas trouxe alergia, fez uso do adalimumab, mas trouxe alguma questão, aí vai trazendo quais medicamentos constam no protocolo clínico que o paciente já fez uso pelo SUS, né, ou até mesmo pelo plano de saúde, e não surtiram efeitos, motivo pelo qual levaram o paciente a judicializar, a procurar uma opção fora do protocolo clínico. Porque aí, quando o juiz receber essa demanda, ele vai entender, opa, peraí, ela já fez uso daqueles medicamentos do protocolo, por isso que ela está querendo esse medicamento aqui, que é caro e está fora do protocolo, tá? Então, o primeiro passo é pedir ao médico que traga esse laudo bem detalhado. Tem o laudo do médico? Ótimo. Entre em contato com o plano de saúde, seja o próprio médico ou você mesma. Liga no plano de saúde e fala, olha, eu tenho retocolite ulcerativa e estou com o laudo diagnóstico em mãos, eu gostaria de solicitar o fornecimento de uma medicação. Simples e fácil, gente. Igual vocês solicitam uma consulta com uma fonoaudióloga, igual vocês tentam conseguir uma consulta com um ginecologista, é a mesma coisa. Vocês ligam diretamente na ouvidoria do plano de saúde e fazem a solicitação do medicamento. Ou então mandam por e-mail. A gente tem feito muito isso de mandar por e-mail, porque é uma forma de registrar essa solicitação. Porque senão, às vezes, passam 7, 10, 15 dias e o plano de saúde não responde, né? E o paciente fica lá, aflito, sem a medicação. Então, qual a recomendação que eu tenho dado? Faça a solicitação
por e-mail, né? Porque aí você fazendo a solicitação por e-mail, vai ficar o protocolo do dia e o horário que você fez a solicitação e o juiz vai visualizar que a culpa não foi sua, que é o plano de saúde que foi inerte e não te deu uma resposta, tá? Então, o passo a passo é esse, é você requerer esse laudo do médico, em contrapartida, fazer a solicitação no plano de saúde, de preferência por e-mail, se não tiver como, pode fazer por telefone, mas lembrem sempre de anotar o número do protocolo da ligação, com quem conversou, o dia que ligou, e então aguardar a negativa do plano de saúde. Plano de saúde respondeu e negou? Ótimo. Plano de saúde forneceu? Ótimo, melhor ainda, não tem que judicializar, esquece o advogado, já vai lá no plano de saúde, pega a sua medicação e vai para casa. Aí, se o plano de saúde não me responder, procure um advogado também, porque provavelmente você vai ter que judicializar, tendo em vista que esse plano de saúde pode estar te barrigando, né? Como a gente diz, pode estar te enrolando e não estar te dando uma negativa, nenhuma resposta. Bom, e agora, então, eu passo para a parte do processo. Tá, ok, Mariana, entrei em contato com o plano de saúde, já estou com a negativa e com o laudo do médico em mãos. Importante. Como que eu faço agora? Agora você vai procurar um advogado para poder entrar na justiça para você. Seja um advogado particular, seja um advogado da Defensoria Pública, mas eu sempre recomendo ter um advogado. Tenho muitos clientes que procuram o judiciário, às vezes quando a medicação é de baixo custo, procuram o juizado especial e acabam tendo problema. E aí a Paty ou as meninas sempre me ligam, Mariana, fulano tentou entrar na justiça sozinho, tá dando problema, teve que entrar com recurso, como que faz? Aí o advogado tem que intervir de qualquer forma, né? Então, se não tem condição de pagar um advogado, pelo menos procura um advogado da Defensoria. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, já tem, inclusive, o dia específico do Defensor Público da Saúde, que já é especialista em demandas de saúde. Então, é só o paciente comparecer na Defensoria com senha, tem uns protocolos para poder pegar a senha, para poder conseguir entrar na justiça. Então, ok. Qual a documentação, então, agora já partindo para o segundo plano, tá? Passado a parte do plano de saúde. Agora, o segundo passo. Agora, para entrar na justiça. Qual a documentação que eu preciso? O laudo, que eu já expliquei para vocês como funciona. A negativa ou a omissão do plano de saúde, que eu também já expliquei para vocês como funciona. E o orçamento do medicamento. Gente, é importante ter o orçamento do medicamento, até mesmo para a gente conseguir fixar o valor da causa, né? O juiz sempre pede. Então, pede a associação, né? A própria associação, a ADI, tem os contatos de algumas farmácias, de algumas empresas que fornecem a medicação. Tentem conseguir pelo menos 3 orçamentos, porque aí você vai procurar o advogado já com a documentação em mãos. Laudo, orçamento e a negativa do plano de saúde. O advogado vai dar a entrada para você. Ok. Existe no processo judicial de saúde o que nós chamamos de tutela antecipada, e muitos conhecem como liminar. É possível pedir? É. Por isso, lá atrás eu expliquei para vocês que é importante que conste a urgência no laudo médico, porque a gente só consegue pedir a liminar ou a tutela antecipada desde que seja demonstrado que aquele tratamento, que aquele pedido é urgente, né? Então, a gente vai solicitar a urgência no processo, aí já é com o advogado. Eu estou só explicando para vocês saberem como funciona, até mesmo para vocês tomarem ciência de como anda o processo de vocês. Então, essa questão da urgência, o seu advogado vai fundamentar de acordo com o seu laudo. Né? O paciente tem retrocolite ulcerativa, está em estado grave, necessita da medicação com urgência por causa de riscos tais, como eu expliquei para vocês. Bom, o juiz, então, ele vai dar a liminar. Se ele concedeu, ótimo, ele vai fixar um prazo para o plano de saúde te fornecer. Se o juiz não te concedeu, provavelmente seu advogado vai entrar com recurso, que a gente chama de agravo de instrumento. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque já é mais com o advogado mesmo de vocês, que com certeza vai saber isso detalhadamente. Bom, forneceu a medicação, gente, você já pega aquela medicação e começa a fazer uso. Se o plano de saúde não forneceu a medicação, provavelmente seu advogado vai entrar com pedido de bloqueio judicial. E eu gosto de explicar para vocês o que é o bloqueio judicial, porque às vezes muitos pacientes ficam na dúvida, né? Então, o bloqueio judicial é quando o seu advogado vai solicitar, o juiz vai lá na conta do Estado ou da União, do plano de saúde, perdi que eu estou na parte do plano de saúde, vai lá na conta judicial do plano de saúde, vai bloquear o valor, vai te passar um alvará e você, com esse alvará, vai fazer a compra da medicação. Você mesmo faz a compra da medicação. Depois você envia uma nota fiscal para o seu advogado e o seu advogado vai prestar contas no processo, né? Então, quando o plano de saúde ou até mesmo alguém do SUS
não fornece a medicação, o advogado tem essa opção de fazer o pedido de bloqueio judicial para a compra do medicamento. É rápido? Não. Não é tão rápido igual quando é concedida liminar e o plano de saúde fornece. Porque geralmente o juiz dá um prazo aí de 10, 15 dias para o plano de saúde fornecer essa medicação. E se o plano de saúde fornecer, é muito rápido. Se ele não fornecer, até que o advogado faça a solicitação do bloqueio, o juiz libere e esse valor caia na sua conta para fazer a compra, tem um certo prazo. Então, muita gente me pergunta, ai, doutora, meu advogado está me enrolando? Não, não está. Realmente, o pedido de bloqueio judicial ele é um pouco mais demorado mesmo, por conta do judiciário. E eu sempre falo com meus clientes o seguinte, advogado tem prazo, juiz não tem prazo. Né? Então, assim, não adianta, liga para o juiz, faz alguma coisa. Gente, quanto mais a gente bater na sala do juiz, mais raiva vai ficar e mais hora ele vai fazer. Então, não adianta, juiz não tem prazo. Eles sabem que é urgente, eles podem dar a decisão mais rápido, mas eles não têm aquele prazo de 10, 15 dias igual nós, advogados, temos. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e a gente fica de cima assim, mas sempre com uma certa cautela. Não adianta acampar lá, porque não vai resolver. Até porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós já temos uma vara específica de saúde suplementar, que é a segunda vara civil. Então, é uma vara só, responsável por todas as demandas de saúde suplementar. Então, é muito processo para um juiz e um tanto de servidor. Então, é demorado mesmo, tem que ter paciência. E eu acredito que, inclusive, para a saúde pública aqui em Belo Horizonte também já tenha uma vara específica da Fazenda Pública, que também é a segunda vara de Fazenda Pública, que já são demandas contra o SUS. Então, são varas específicas em saúde pública e saúde suplementar. Então, tá, expliquei a parte do bloqueio judicial e eu quero finalizar sobre essa questão do processo judicial, que é a questão da perícia. Né? Muitas pessoas me perguntam, mas, Mariana, é necessário ter a perícia? Gente, não é que é obrigatório, mas é necessário. Sabe por quê? A única forma da gente comprovar que o nosso cliente ele realmente precisa daquela medicação é por meio da perícia, né? Porque o que acontece? O médico de vocês dá o laudo, vem o plano de saúde que arruma o médico deles lá e dá um laudo também, que apesar de não te conhecer e não te analisar, fala que aquele infliximab que você já tomou já a sua vida inteira vai resolver para você. E aí o juiz fica naquela situação. Peraí, o médico do plano de saúde falou que aquela medicação que o SUS fornece resolve. O médico da paciente falou que não resolve. E agora? Né? Aí o juiz ele fica um pouco perdido. Então, muitas vezes, essa perícia, ela é para isso, ela vai analisar o paciente, o caso do paciente. Aí o paciente, é importante estar bem informado. Na perícia, gente, o advogado não vai, até porque nós lá não ia adiantar nada, porque nós não somos médicos, né? Então, o perito não deixa a gente nem falar, né? Você nem médico é, o que você está dando pitaco aqui? Então, advogado não costuma ir em perícia. Então, geralmente, o paciente vai sozinho ou com algum familiar. Ele pode, sim, levar um médico de confiança dele, que nós chamamos de assistente técnico. Tá? Aí você vai avisar, o seu advogado vai te explicar tudo direitinho. Olha, você pode levar um médico com você na consulta, na perícia. E aí você mesmo contrata seu médico, paga ele, que ele vai com você na perícia. Fora isso, não tem necessidade de outros profissionais irem. Então, o perito vai analisar vocês, vai avaliar vocês, e é importante vocês levarem os laudos todos que tem, exames todos que tem, para poder comprovar que aquelas medicações que o plano de saúde está te falando que você pode fazer uso, que são de graça pelo SUS, não resolve mais para você, né? E aí você leva essa documentação, faz a comprovação e o perito vai dar um laudo. O perito dando laudo positivo, ótimo, né? Mas quer dizer que no final do processo você pode ter uma decisão procedente. É importante a gente entender o seguinte, a liminar é apenas para início do processo, porque é um pedido urgente, tá? Mas a sentença mesmo, ela chega no final do processo. Então, a sentença ela só chega depois, que é aquela que traz mesmo a decisão definitiva. Apesar de ter recurso, ela é a que vai trazer a decisão definitiva de que você tem direito àquela medicação, tá? Antecipadamente, é só liminar por ser questão urgente. Então, muitos pacientes, às vezes, recebem a medicação pela liminar e pensam assim, meu processo acabou. Não! Um processo desse, gente, pode durar 3, 4, 5 anos. Só que o paciente, ele não pode ficar esperando todo esse tempo. Por isso que tem essa tutela antecipada.
que é um pedido, né, que nós fazemos no processo, em que o juiz antecipe a decisão dele para o início do processo, antes da instrução, para o paciente já fazer uso da medicação. Então, muitas vezes, gente, pode acontecer de, na perícia, você já estar ótimo, porque a sua doença entrou em remissão por conta da medicação que você está fazendo uso. Então, vá munido com laudo na perícia, né, para você explicar para o perito, olha aqui, doutor, eu estou bem agora, porque a minha advogada ganhou a minha liminar lá no início e eu estou fazendo uso da medicação já tem um tempo. Então, por isso que eu estou bem agora. Mas quando eu entrei com o processo, eu não estava bem. Olha aqui meu laudo. E aí você vai mostrando os laudos para mostrar para o perito que aquela medicação é tão necessária que você hoje está bem de saúde por conta daquela medicação que você ganhou no início do processo. Doutora? É um pouco confuso. Oi? Eu queria só dividir a minha experiência, porque assim, aqui na Bahia, né, e nos processos que eu advoguei em outros estados, não foram necessárias perícias, né? Então, assim, a partir da perícia do paciente, né? Então, assim, a perícia documental, né, foi suficiente para o juiz. Então, por isso que eu falo também, corroboro com o seu entendimento, né, de buscar principalmente se possível, né, um advogado especializado, né? Porque o advogado especializado ele vai saber como é que funciona o judiciário do seu estado, né? Porque assim, por conta da quantidade de demandas na área de saúde, né, que eu tinha falado anteriormente, o CNJ começou a dar orientações para conseguir meio que filtrar essas ações. Então, existem tribunais que colocaram esses núcleos técnicos, né, de médicos que dão esse parecer em cima da documentação, mas nos casos de perícia mesmo, eu só tenho tido em ações na Justiça Federal, né? Então, assim, na Justiça Federal eu tenho tido ações onde tem a questão da perícia do paciente, mas quando se trata de Tribunal de Justiça, né, eu não precisei, com a documentação serviu. Então, por isso que eu até pontuei da questão da importância de você guardar a documentação da evolução, né? E até lembrando da questão do rol da ANS, né? Que houve atualização para a doença de Crohn, foi colocada a questão de biológicos em geral, né? A liberação de biológico não especificou os tipos de biológico no rol da ANS, não especificou para a doença de Crohn, e na retocolite foi especificado 3 biológicos, que foi o infliximab, o vedolizumab e o golimumab, né? O golimumab. Então, assim, se você precisa de um tratamento, aí você tem a questão do rol, que eu acho que a senhora pode estar explicando melhor aí sobre do rol exemplificativo, taxativo, né? E aí, com o rol da ANS, tem especificado que para a doença de Crohn, o plano deve fornecer um tratamento com biológico, sem especificar, mas para a retocolite ulcerativa, ele especificou esses 3 biológicos que eu acabei de falar, né? Para você acessar via plano. Mas lembrando que se você não tiver acesso a esses remédios que está lá, né, no rol para RCU, você pode tentar pleitear outros caso você tenha necessidade, né? Só essa intervenção da minha experiência, né? Que eu acho que talvez, que eu não sei como acontece nos outros estados, né? Como é que funciona. Então, com relação ao SUS, de fato não tem muita perícia, né? Mas como eu estou falando mais da parte do plano de saúde, aqui em Belo Horizonte tem perícia sim, até porque os planos de saúde pedem a perícia, né? Se eu não pedir, o plano de saúde pede. Então, com relação ao SUS, realmente no tribunal não tem muito, mas é na Justiça Federal mesmo. Mas com o plano de saúde, eles sempre pedem, e se, igual eu disse, se eu não pedir, o próprio plano de saúde pede, porque o que o plano de saúde quer é derrubar aquela liminar, né? Então, se eles já tentaram com a argumentação do NATS, né? Que é esse núcleo técnico que avalia a documentação, e não conseguiram, qual que é a segunda opção que o plano de saúde vai tentar? A perícia, né? Então, eles pedem a perícia para poder avaliar o paciente, a documentação do paciente, para tentar derrubar aquela decisão. Então, na justiça comum, aqui em Belo Horizonte é comum ter a perícia. E com certeza é importante sim ter um advogado especialista na área. Eu digo não só na área da saúde, né? Se você vai procurar um benefício previdenciário, procura um advogado previdenciário, né? Uma isenção de impostos, procura um advogado tributarista. É importante sempre estar, da mesma forma que você procura um médico especialista, o advogado é da mesma forma. São muitas áreas, né? Então, nós optamos por trabalhar em áreas separadas, em áreas específicas, para poder exatamente estar por dentro de todas essas informações, porque eu mesma, se eu for entrar, eu tenho demandas em outros estados também.
Se eu for entrar com uma demanda de saúde em outro estado, eu vou saber me importar da mesma forma que eu sei me importar aqui. Agora, se você me passa uma demanda de previdenciária, aí acabou, aí eu fico perdida e eu já prefiro não é a minha praia. Bom, então, com relação ao processo judicial, é isso. O que a doutora Flávia falou sobre a questão do rol da ANS é exatamente aquilo que eu expliquei no início, das portarias que estabelecem o fornecimento da medicação. Então, já tem planos de saúde que fornecem certas medicações, e essas vocês não vão precisar judicializar, né? Vocês vão simplesmente procurar o plano de saúde com o laudo do médico e o plano de saúde vai te fornecer. E esse rol, ele sempre é atualizado. Então, tem doenças que fornecem a medicação, tem doenças que não fornecem. Eu não trabalho só com doenças inflamatórias intestinais, trabalho com diversas outras patologias também, inclusive raras. Então, eu tenho visto que em algumas doenças, por exemplo, os planos de saúde não fornecem nada, nada, nada. Já com relação a doenças inflamatórias intestinais, já tem portarias que estabelecem o fornecimento de certas medicações. Então, quando essa medicação não consta nessa portaria, não consta nesse rol, a medicação vai ser negada e acaba que o paciente ele acaba tendo que judicializar. Essa questão do rol taxativo e exemplificativo entra mais ou menos nessa questão. Eu não gosto muito de entrar muito nisso, porque eu acho que é uma questão mais judicial, uma questão mais legal, e pode ficar mais confuso. Então, eu prefiro explicar mesmo de forma mais superficial como que funciona esse procedimento. Como que eu solicito, o que eu tenho direito, o que eu tenho que fazer, por quê? Depois de mais de 5 anos trabalhando só na área da saúde, são as perguntas que eu sempre recebo. O que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que buscar, o que meu médico tem que falar. E aí são as perguntas que eu sempre recebo, então são as perguntas que eu procurei estabelecer aqui para trazer para vocês de forma mais clara. Bom, então para finalizar, inicialmente, é uma pergunta que eu recebo muito também, então eu preferi trazer para vocês. Qual que é a diferença entre judicializar contra o plano de saúde e judicializar contra o SUS? Muitos clientes me perguntam isso. Bom, gente, o processo judicial, ele funciona da mesma forma, né? O advogado vai pedir a liminar com a negativa do SUS, com o laudo do médico, da mesma forma. A diferença que tem acontecido é que os planos de saúde fornecem a medicação no prazo estabelecido, né? Bom, pelo menos em grande parte. Já contra o SUS, nem sempre tem sido fornecida a medicação. Aqui, onde eu trabalho, em Belo Horizonte, seja contra o município, seja contra o nosso estado de Minas Gerais, ou seja, também contra a União Federal, está havendo falha no fornecimento da medicação. Então, o paciente, inclusive, eu consegui ontem um alvará para uma paciente conseguir essa medicação dele, o alvará que eu expliquei para vocês do bloqueio judicial. A gente judicializou contra o estado de Minas Gerais para requerer a medicação dela, ela tem doença de Crohn, e ela não recebe a medicação. Já tem cerca de 3 anos que eu estou nesse processo com ela, já tem cerca de 3 anos que a liminar dela foi deferida. E o Estado não fornece a medicação dela. Ela está sem medicação? Não porque eu peço bloqueio judicial. Mas se eu não pedir o bloqueio judicial, ela vai ficar sem a medicação. Então, essa tem sido a diferença mais comum que eu trago para vocês, é o que eu disse legalmente, tem diversas outras diferenças, mas que não vem ao caso. Eu acredito que vocês nem tenham interesse em saber. O interesse de vocês mesmo é saber sobre o fornecimento da medicação. Então, essa tem sido a questão. Os pacientes que judicializam contra o SUS estão tendo uma demora maior para receber a medicação por conta de falta. Né? Eles alegam que está em fase de compra, que a medicação está chegando, mas até que isso aconteça, o paciente ele fica um tempo sem medicação. Tá? Então, essa é a diferença. No mais, é isso. Eu quis trazer para vocês algumas informações que são as dúvidas mais recorrentes que eu recebo, até mesmo para não ficar muito repetitivo, né, o que a doutora Flávia falou sobre a questão do SUS, porque acaba que alguns pontos são muito iguais, essa questão do protocolo clínico, a questão da documentação, como que tem que ser o laudo, acaba ficando um pouco repetitivo, e a questão legal mesmo, eu não adentrei muito para não ficar confuso, tá? Depois de um tempo aí dando palestra para a DI, eu tenho visto quais têm sido as dúvidas mais recorrentes, eu preferi focar nelas, ainda mais por ser online, para a palestra ficar mais dinâmica. Então, é isso, eu agradeço a todos vocês, me coloco à disposição. Agora, eu não sei como que faz para eu poder ver as perguntas que tem, como é que funciona. Deixa eu ver aqui, entrei no chat aqui. Wagner, você pode dar uma... Wagner? Rapaz, a doutora Mariana deu um show aí, queria agradecer muito a ela, foi
bem sucinta, foi explicativo o modo como, porque você sabe, né, Pato, que eu estou com um problema aí na justiça, tive que entrar, sou de Alagoas, mas tive que pedir ajuda à Patrícia para entrar pela DI Brasil, infelizmente. E quando eu falo aqui na associação, quando eu falo aqui, quando eu falo aqui na associação, tem alguém que não viu? Quando eu falo aqui na associação que a gente tem que entrar na justiça porque nós temos nossos direitos e temos nossos deveres, o pessoal, vai dar em nada, que isso deixa para lá, isso vai ser só quebra de cabeça. Mas não é isso, não. Eu estou com outros problemas aqui também na justiça e está rolando. Mas foi esclarecedora, desde já, a Associação Alagoana agradece, doutora Marina. Eu que agradeço. Eu agradeço muito fazer parte da ADI e poder trazer esses esclarecimentos para vocês. Doutora. Você quer que eu olhe aqui, Paty, as perguntas no chat? Vamos fazer uma coisa para ficar mais interativo, para ficar melhor, mais quentinho o nosso ambiente, porque já é uma coisa tão fria você fazer online, né? Então, vamos fazer uma coisa, vamos pedir para quem tiver dúvida, abrir o microfone, abrir o vídeo também, se for possível, e fazer a pergunta diretamente para a doutora Mariana. A gente pode combinar desse jeito? Vocês fiquem à vontade para fazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou Maria Ivonete, eu sou mãe de um rapaz que tem retocolite ulcerativa. E a minha pergunta é, a calprotectina, ela entrou no rol da ANS. Só que o plano de saúde ainda não liberou. Eu já tinha entrado com uma liminar para ganhar o imunobiológico. Foi aceito, está na liminar ainda, mas a questão é que a calprotectina eles estão negando. Como é que eu procedo para eles poder fornecer? Então, você já tem processo na justiça? Já, tem do imunobiológico. E está com a liminar. Pois aí a calprotectina foi pedida agora, disse que estava no rol da ANS, o médico disse, só que quando eu pedi agora nos exames, eles liberaram os outros exames e não liberaram a calprotectina. Eles negaram? Eles só liberaram, eles só disseram assim, que foi liberado parcialmente os exames. Aí a calprotectina eles não liberaram. Então, o que você tem que fazer? Entre em contato com o plano. Se eles falarem para você que de fato não vão te fornecer essa medicação, você vai ter que judicializar. Entre em contato com eles novamente, explica para eles, olha, vocês não me trouxeram uma resposta sobre essa medicação, apenas sobre os exames. Eu gostaria de saber se essa medicação vai ser fornecida ou não. E se de fato não for fornecida, aí você vai juntar a documentação, como eu expliquei, e entrar na justiça. Porque pode acontecer, às vezes o médico falou que a medicação já está sendo fornecida, mas às vezes não está, né? Depende muito do plano de saúde. Tem plano de saúde que segue o rol, tem plano de saúde que não segue. Eu até vi uma pergunta aqui de alguém perguntando se a saúde suplementar segue o rol do protocolo clínico. Não segue, né? Os planos de saúde nem sempre seguem o rol do protocolo clínico. O protocolo clínico fornece milhares de medicações, e o rol da ANS, às vezes, não constam todas aquelas medicações. Igual a doutora Flávia explicou, tem 3 medicações conforme a última atualização. Então, ainda tem medicações por fora. Então, às vezes, a sua medicação ainda está por fora e você vai precisar judicializar para ter acesso a ela. Tem uma pessoa que falou que a calprotectina não é um exame, mas é um exame porque meu filho já faz há muitos meses e é um exame de fezes, calprotectina. Entendi. Mas se negaram, vai ter que judicializar. Aí a senhora, o que a senhora faz? Pega o laudo do médico explicando a necessidade, a urgência e solicita de novo no plano de saúde apenas esse exame. E aí vamos ver o que eles vão falar. Se eles não te responderem ou te negarem, a senhora pode judicializar. Tá bom. Foi muito esclarecedor. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Pessoal que está postando as perguntas aqui no chat, podem abrir o microfone e perguntar para a doutora Mariana. Nós temos mais uns minutinhos aí pela frente, né, doutora? Vamos aproveitar a presença dela aqui.
Aqui o pessoal falando que o que ela perguntou, calprotectina, é um exame. Vocês me desculpem, às vezes é tanto nome que eu confundo o que é o exame, o que é a medicação, mas aí depois ela explicou que era um exame. É o exame de fezes, doutora. Entendi. Olha, vale a pena entrar com uma NIP perante a ANS? O que é NIP? Ô, Juliana? Juliana? A Juliana fez a pergunta da NIP. Sabe o que é isso, doutora Flávia? Vocês estão a par do que é NIP? É uma via para fazer uma mediação, de você fazer uma resolução de conflito via plano através desse núcleo. Então, então você pode... É um núcleo, então. Você pode tentar, ao invés de ir direto para a via judicial, você acionar a NIP via ANS para ver se você consegue resolver de forma administrativa. Já nessa linha de mediação, gestão de conflito e buscar diminuir a judicialização. Mas mediação com a ANS não tem como. Não faz sentido essa mediação com a ANS, não tem como fazer, entrar em contato com a ANS para poder fornecer. É o que eu expliquei inicialmente sobre a questão do PCDT, do protocolo clínico do SUS. A ANS também tem o protocolo deles, né? Desculpa, o plano de saúde também tem o protocolo deles, que é o rol da ANS. Então, você entrar em contato com o plano, tipo, o paciente, que eu digo, tá, gente? O paciente entrar em contato com a ANS para tentar conseguir uma medicação, ele não vai ter sucesso, né? O que pode ser feito é a associação entrar em contato, pedir atualização do protocolo, que essa medicação comece a ser fornecida por lá, para tentar essa abertura, né, Patrícia? Mas o paciente não tem como fazer uma mediação. A mediação seria direto com o plano de saúde, aí poderia. Eu acho que ela perguntou do exame da calprotectina, porque assim, tem se instalado câmaras de mediação, onde você tem um órgão onde ele convida o plano e ele tenta fazer a mediação. Não a ANS. Não, dentro da ANS existe essa câmara, esse projeto de mediação, onde ele entra em contato com o plano de saúde e tenta fazer a mediação do conflito do plano com o segurado. Sim, mas aí não é a ANS, entendi. Aí não seria o fornecimento pela ANS, seria o fornecimento pelo plano de saúde. Seria só a ANS... Seria só intermediar. Intermediar, isso, perfeito, doutora. Entendi. Aí poderia ter com o plano de saúde, mas não quer dizer que vai ter sucesso. Pode acontecer, mas a ANS não seria o fornecedor. Eu entendi errado a pergunta, então. A ANS seria só mesmo para intermediar esse conflito. Eu não sei se teve mais perguntas aqui. A Vânia está com a mão levantada ali, a Vânia Azevedo. Sim. Aqui, a Mara Rubia perguntou sobre os critérios. Os critérios do laudo médico. Minha frente. Só um instante, Mara Rubia. Quem que está inscrito, gente? A Mara Rubia perguntou sobre os critérios do laudo, que eu ressaltei. É a questão da necessidade, urgência e riscos, né? E além de trazer quais medicamentos fez uso pelo protocolo clínico e que não surtiram efeitos. Então, esses são os 3 pilares principais para constar no laudo. Gente, eu queria só dar um exemplo, doutora, que aconteceu comigo, tá, doutora Mariana? Foi agora, recente. O meu filho, a gente tem um plano de saúde, o plano de saúde, ele mora em uma cidade, o plano de saúde negou que ele tomasse o Entívio nessa cidade. Durante 2 anos e meio ele já tomava, porque ele mora em Barbalha, e o plano queria que ele fosse para Juazeiro do Norte. Era uma outra cidade, apesar de ser perto, mas é uma outra cidade. Eu liguei para a ANS, eu liguei para a ouvidoria da Unimed, eu liguei para tudo que foi lugar. Inclusive, eu até pedi, na época, orientação também à doutora Flávia, mas, infelizmente, eu não tinha como pagar, né? Eu não estava em condições financeiras de contratar um advogado. Então, eu recorri ao DECOM. Sabe? Aí eu fui no DECOM, conversei com... por telefone, tudo por telefone. Conversei com o DECOM lá de Barbalha, expliquei toda a situação. Eu estava desesperado, em plena pandemia,
meu filho mora a um quarteirão de onde tomava a medicação há 2 anos e meio, e eles estavam alegando que não iriam dar mais. Aí nós conseguimos uma carona, eu vim embora para Fortaleza, porque eu não queria, estava na época da pandemia lá também, estava um risco muito grande, e nós conseguimos uma carona sem conseguir aplicar lá, né? Porque eles realmente negaram. Depois de 6 meses, o DECOM, foi através do DECOM que eu consegui, porque a ANS disse que não podia fazer nada, nada por mim. Ninguém podia fazer nada, mas o DECOM, eu, assim, sou eternamente grata a eles, porque foi através do DECOM que eu consegui que ele hoje continua tomando na cidade de Barbalha. Então, só um alerta para que vocês que precisem, né, na minha situação, é um exemplo que eu quero dar para que vocês possam utilizar aqueles que realmente não podem, não estão nas condições de pagar um advogado. Porque, lógico, que com um advogado seria talvez até mais rápido, né? Mas, na época, realmente, em plena pandemia, eu não estava em condições financeiras de pagar. E é só esse alerta, tá? Para que todo mundo consiga saber disso aí. Eu acho que até é surpresa. Às vezes eu falo para o paciente entrar em contato com a ANS, é mais mesmo para abrir um protocolo de reclamação, porque de fato é o que eu disse, a ANS ele já tem o rol deles, eles já têm o protocolo deles, né? A portaria, o que pode ser fornecido ou não. Então, às vezes, você ligar lá para pedir que uma medicação seja fornecida, às vezes eles não vão resolver muito, porque eles já têm aquele protocolo deles, a não ser que seja para pedir uma atualização, alguma coisa nesse sentido, como eu falei anteriormente. Mas não tem como. Aí a gente abrindo essa reclamação na ANS, a gente, inclusive, consegue comprovar para o juiz, olha, excelência, além da reclamação no plano de saúde, eu também abri uma reclamação na ANS, né, pela violação do direito, tendo em vista que eu tenho o laudo do médico em mãos. Então, eu tenho o direito de receber aquela medicação. Então, de fato, a ANS vai ser mais para registrar essas reclamações. E no judiciário, apesar de algumas medicações não constarem no rol da ANS, a gente demonstra que o que é válido é o pedido do médico, né? E não a determinação do plano de saúde. Afinal de contas, quem acompanha aquele paciente não é aquele médico do plano de saúde ou o plano de saúde. É aquele médico que acompanha o paciente, que tem ciência do quadro dele, do diagnóstico, do que ele precisa, do que ele não precisa. Então, muitas vezes no judiciário a gente consegue rebater esse rol da ANS por meio disso, né? Comprovando que aquela medicação é necessária para o paciente conforme a receita daquele médico que o acompanha. Certo, boa noite, meu nome é Edinaldo. Gostaria de fazer uma pergunta justamente a respeito da judicialização, certo? Já que foi incluso no rol da ANS a questão do vedolizumab, né? Se é uma decisão favorável ao processo que já está em trâmite, já tem um liminar, né? Então eu tomo através do plano, plano de saúde, e também a questão de outros exames, né? Como até mesmo minha mãe falou sobre a calprotectina, porque é um exame que eu regularmente faço, justamente para não ter a necessidade de utilizar uma colonoscopia, por exemplo, né? Se isso futuramente, já que eles não estão deram uma negativa parcial, o que é que a gente deva fazer, já que você falou sobre a questão de entrar em contato com o plano, né? Uhum. Mas, assim, se isso constaria algum processo já no processo recorrente, né? Já está em andamento. Se você já tem um processo em andamento, mas começou a fazer parte do rol da ANS essa medicação, você vai começar a receber esse medicamento pelo plano de saúde, independente de ter ação na justiça ou não. Então, já aconteceu isso comigo, inclusive, Edinaldo. Eu já tive processos que eu já tinha entrado e a paciente começou a receber a medicação pelo plano de saúde, de forma administrativa, que a gente chama, né? Que não é aquela forma judicial. E aí, o que aconteceu? A ação judicial perdeu o objeto, né? Então, a ação judicial, ela termina, não acontece mais nada, tendo em vista que aquela medicação já está sendo fornecida pelo plano de saúde. Já com relação ao exame, funciona da mesma forma do que a do medicamento. Se o exame não consta no rol da ANS, igual esse, eu vi algumas pessoas comentando daquele exame que vocês perguntaram,
que não faz parte do rol, que alguns planos de saúde negam, então, de fato, vai precisar judicializar para ter acesso a esse exame. Mesmo que a medicação, eu entendi o que você quis dizer, é porque um faz parte do outro, né? Às vezes, para você fazer uso daquela medicação, você tem que fazer aquele exame, o tratamento ele está todo inserido, né? Mas, infelizmente, se aquele exame não consta no rol, e o medicamento sim, você vai receber o medicamento pela ANS, mas o exame você vai acabar tendo que judicializar para ter acesso a ele, se ele foi negado, é claro. Doutora, a calprotectina, ela foi incluída mas eu vi pessoas falando aqui que negou. Vi aqui no chat. Que o plano não está fornecendo. Então, assim, no caso de não fornecer, aí, como a senhora tinha dito anteriormente, da judicialização, né, e seria a via, né, que nem você havia falado, mas é porque foi... Aqui, foi até a Cecília que falou, o exame fecal... calprotectina, muitos planos de saúde não ele são foi incluído. cobertos. Mas o rol da ANS falou que foi negado. E as pessoas não estão fornecendo. Aí, se não fornecer, aí você pode questionar isso judicialmente. E se você tiver, que nem a senhora havia pontuado da questão da judicialização, no caso da negativa, e se for necessidade muito grande de você fazer esse exame para avaliar o grau de inflamação do seu intestino, você pode registrar o pedido do remédio administrativamente, e se eles negarem, você pode fazer o exame, pagar por ele, se você tiver condições, e depois você entrar com a ação pedindo um reembolso dos custos do exame que você teve, né? Mas você comprova antes que você tentou acessar administrativamente. Então, é uma possibilidade também. Em vez de se você tiver condições, você paga o exame e depois você pede o reembolso. Mas você comprova antes que pediu para o plano e que você só pagou depois que ele não forneceu para você. É uma possibilidade. É porque realmente, assim, como incluiu recentemente, os planos meio que estão empurrando com a barriga para não fornecer, entendeu? Então, é um problema que alguns estão e outros não estão realmente. Ficou claro, Edinaldo? Ficou na ANS, eles não autorizam? Porque uma vez eu fui pedir um reembolso desse, que a gente tinha direito, né, do meu pai na época, eles reembolsaram 30% do valor do que a gente havia gasto, mesmo a justiça autorizando. Aí tem que ver o que o contrato consta, né? Ou se o seu contrato de acordo com o pedido de reembolso. Eu, particularmente, não indico o pedido de reembolso, mas vai de cada advogado. A doutora Flávia pede o reembolso. Eu não gosto de trabalhar com pedido de reembolso, porque pode acontecer isso que a senhora falou, né? Eles podem fornecer, às vezes, uma porcentagem menor, ou então, às vezes, o juiz pode negar, né? Então, eu falo com o meu cliente sempre, teve o pedido negado, judicializa na hora. Não espere o tempo passar. Agora, em casos muito urgentes, que o paciente não teve opção e teve que, às vezes foi uma questão de um dia para o outro, não pôde esperar e teve que entrar na justiça, aí tudo bem, acaba tendo que pagar e pedir o reembolso. Mas eu concordo com a senhora, eu prefiro que judicialize antes para ter aquele procedimento coberto do que pedir o reembolso. Mas o reembolso também é uma segunda opção cabível. Tá. Gente, e se for uma urgência também, eu já tive de conseguir aqui um rol, como é que chama, Patrícia? A palavra que é como um brinde, alguma coisa assim, da calprotectina, que o laboratório dá. Tenta ver se são os vouchers, né? Os vouchers. Pessoal, não querendo interromper, eu estou preocupada com o horário do banho do Bernardo, né, doutora? Que é às 18 horas. E aí, é o único critério aqui que eu estou olhando são 17h50 já. Tem 10 minutos do banho de um recém-nascido, gente. Então, acho Mas que eu vou deixar aqui minha rede social, Paty, que aí o Aham. pessoal pode me mandar por lá também. Sim, e se precisar também, qualquer dúvida, vocês podem enviar para o jurídico@dibrasil.org.br. Deixa eu colocar aqui, ó, brasil.org.br. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou mandar para todo mundo. Através do e-mail, tem lá no nosso jurídico a doutora Mariana, a doutora Flávia, o doutor Matheus, tá? E a doutora Luana para assuntos trabalhistas, a doutora Bárbara Maria, que o escritório é especializado em propriedade intelectual. Então,
E também tem o doutor Murilo, que apesar de não ser do nosso comitê jurídico, mas colabora sempre com a gente, né, doutor? E então vamos agradecer novamente, doutora Mariana, muito pela presença sempre constante, está aí da DEI Brasil com a gente desde o início, a todos vocês, a todos os presentes, colocar o e-mail do jurídico à disposição, o telefone e as redes sociais da doutora Mariana também já estão ali no chat, se vocês precisarem falar com ela. E muito obrigada, dê um beijo grande no Bernardo por nós. Eu que agradeço. Desculpa a parte corrida. O online é bom, mas para a gente que tem menino pequeno, acaba sendo corrido, que a gente tem que fazer tudo no tempo certinho. Desculpa o doutor Murilo por ter esperado tanto tempo e ter cedido o tempo dele para mim. E é isso. Agradeço mais uma vez, Paty. É um prazer estar com você desde o início. Eu realmente adoro essa parte de comunicação. Eu acho que é a principal, porque é onde os pacientes eles realmente ficam informados, né? Muitas vezes o paciente às vezes não tem condição de pagar um advogado, às vezes fica sem graça de procurar, e é aqui nesse momento, nessa hora que a gente consegue compartilhar as informações. É um advogado previdenciarista, outro tributarista, outro da área da saúde, e aí a gente consegue tirar a dúvida de todo mundo, ou pelo menos tenta, né? Mas eu deixo aqui meu contato, vocês podem me mandar o WhatsApp, eu vi que ficou muitas perguntas aqui sem responder, gente, me manda no WhatsApp que eu vou respondendo vocês com o tempo, eu vou respondendo todo mundo. Pode deixar, pode me mandar as perguntas. Muito obrigada mais uma vez, gente. Boa noite. Obrigada, doutora.